Com as bênçãos de Deus, damos início à 135ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em prosseguimento de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmos, capítulo 11. Salva-me, Senhor, porque faltou o homem santo, porque vieram a menos as verdades entre os filhos dos homens. Cada um deles falou coisas vãs ao seu próximo, lábios dolosos com coração dobrado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 6. Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Direitos da criança e do adolescente, artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 134ª sessão ordinária realizada no dia 2 de maio de 2016. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 134ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 23 de 2016, que dispõe sobre autorização para firmar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dá outras providências. Passamos à leitura do expediente recebido dos vereadores. Comunicamos à população que os membros da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças estarão reunidos no plenário da Câmara Municipal no dia 13 de maio de 2016, às 16 horas, para receber sugestões dos cidadãos, das associações de moradores e demais entidades da sociedade civil ao projeto de lei 17/2012, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 107/2016. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeira mesmo ouvido plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de volta e pesar pelo falecimento da senhora Aparecida Pires Pinto, no dia 9 de maio de 2016. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo a nossa condolência. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 9 de maio de 2016. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Eduardo Bosco, vereador. Geraldo Atleta, vereador. Antes de passar o minuto de silêncio, deixamos o requerimento à disposição dos senhores vereadores. Senhora Aparecida, mãe do seu Cláudio, motorista dessa casa de leis. Então, passamos ao minuto de silêncio de respeito pelo falecimento da senhora Aparecida Pires Pinto. Solicito ao secretário que prossiga a leitura dos requerimentos. Aplicação por melhorias de acesso aos bairros, a Alumínio permanecerá com a Praça do Pedágio em seu perímetro urbano, sendo que, por exemplo, chegamos ao absurdo de pagarmos um pedágio de R$ 7,40 para deslocarmos de um bairro a outro e, pasmem, para percorrer uma distância inferior a 5 km. Considerando que a via alternativa, além de aumentar o trajeto, ainda é extremamente perigosa por conta das acentuadas curvas e ladeiras, além da má conservação, considerando, por exemplo, que em algumas situações, como é o caso da Praça do Pedágio de Jacarezinho, no quilômetro 1 da BR-369, mantido pela concessionária Econorte, onde restou concedida a isenção para os moradores daquela cidade, e de Cambará para o deslocamento até a cidade de Ourinhas, sendo que essa decisão, inclusive, mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. É que requeiro, ouvido plenário, seja aprovado o presente requerimento, determinando seu encaminhamento à CCR-VOS e à Artesp, para que preste as seguintes informações. 1. Gentileza detalhar sobre o planejamento / cronograma quanto à duplicação do trecho da Raposo Tavares, que corta o perímetro urbano de Alumínio.
Existe esse planejamento, se sim detalhar as condições para a duplicação do aludido trecho, se não esclarecer e apontar as medidas que serão empreendidas no trevo indicado para evitar os riscos a que os usuários da rodovia e moradores da cidade de Alumínio estão expostos diariamente. 2. Até que a rodovia seja duplicada com relação ao cruzamento em nível localizado no acesso do bairro Pedágio Alumínio, há planejamento para melhorias com relação ao local, visando facilitar o cruzamento e evitar acidentes. 2.1. Momentaneamente existe possibilidade de implantação de lombada eletrônica ou semáforo no local, com o intuito de facilitar o cruzamento da via? Se sim, seria possível dizer uma previsão? Se não, gentileza apontar os motivos. Eis que em outros trechos da rodovia, como por exemplo em Cotia São Paulo, existem esses dois dispositivos. 3. Até que a rodovia não seja duplicada com relação ao cruzamento no bairro do Brejo, saída do desvio do pedágio, há planejamento para melhorias com relação ao local, visando facilitar o cruzamento e evitar acidentes? 3.1. Momentaneamente existe a possibilidade de implantação de lombada eletrônica ou semáforo no local, com o intuito de facilitar o cruzamento da via? Se sim, seria possível dizer uma previsão? Se não, gentileza apontar o motivo, eis que outros trechos da rodovia, como por exemplo, entre Cotia e São Paulo, existem esses tipos de dispositivos. 4. Até que a rodovia não seja duplicada com relação ao cruzamento localizado no bairro Chimar, Vila Brasilina, local que é rotineiramente utilizado por usuários, como forma de cruzamento da rodovia. Existe possibilidade de abertura do mesmo mediante instalação de semáforo ou de equipamento que garanta a conversão com segurança, até porque isto aliviaria outros trechos? Se sim, detalhar o prazo e medida a ser adotada. Se não, favor apresentar os motivos da não liberação. Eis que, de forma indireta, o local já é um cruzamento em nível, fato este notório para a empresa CCR, inclusive. 5. Até que seja procedida a duplicação do trecho que corta o perímetro urbano de Alumínio, existe possibilidade de isenção do pedágio para moradores e ou, ao menos, para os moradores que residam nos bairros como Irema, Figueira, Sinindu, aos quais diariamente se deslocam até o centro da cidade, e também para os estudantes e trabalhadores que comprovadamente executem suas atividades no município de Sorocaba, valendo-se para tanto desse trecho pedagiado da via, notadamente por conta dos custos com tal despesa, onerando-se de forma absurda, eis que gastam R$ 7,40 somente a título de pedágio para percorrer pouco mais de 15 quilômetros, por exemplo, aqueles que deslocam da Vila Pedágio até a Universidade de Sorocaba. Paralelamente às informações requeridas da CCR Via Oeste, requer seja dado conhecimento ao Ministério Público de Marinque dos fatos sinteticamente acima narrados, para que, sensível às dificuldades dos aluminenses quanto ao atual trecho da rodovia, que corta o perímetro urbano de Alumínio, possa interceder no assunto e prestar-nos auxílio, quiçá no ajuizamento de ação civil pública, obrigando a empresa CCR Via Oeste a implantar melhorias nos locais citados, em especial no trevo do bairro Pedágio e Brasilina, Chimar, como, por exemplo, interpor ou orientar-nos quanto à possibilidade de ingresso de ação civil pública para suspender o pagamento do pedágio na Praça de Alumínio para os moradores da cidade, levando-se em conta a ausência da duplicação do trecho e, acima de tudo, que, por exemplo, para se deslocar entre determinados bairros da cidade, distância inferior a 5 km, a obrigatoriedade de pagamento do pedágio, como também a necessidade de pagamento para aqueles que trabalham ou estudam em Sorocaba e percorrem em trechos relativamente curtos, como é o caso do estudante que se desloca do bairro Pedágio até a Universidade de Sorocaba, ou até a UFSCar. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva. Alumínio, 3 de maio de 2016. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Pelo ordem, presidente, peço para discutir. A parte, vereador. Esse é um assunto que vem sendo discutido aqui desde a gestão passada. Vossa Excelência participou também de algumas reuniões na CCR, Barueri. Vários vereadores aqui estiveram lá presentes até para, naquela época, cobrar da CCR com relação à duplicação da Ramos Tavares, que nós vemos aí sendo duplicado na região de Sorocaba, sendo duplicado na região de São Roque, e hoje também sabemos que a duplicação vai chegar até o trevo da entrada de Mairinque. E com relação ao alumínio, nós vemos aí a obra do trevo que foi feita agora, a CCR, o governo colocou uma balança, nós temos o pedágio,
e nós não temos nenhuma previsão de duplicação em nosso município. Até esses dias vi no Face aí com relação ao trevo do pedágio, é uma das discussões, uma das brigas aí no horário de pico, que é do horário das 5 às 7 da noite, onde a população sofre. E naquele momento que nós estivemos na CCR, foi se discutido com relação a essa questão da lombada eletrônica, da questão do semáforo, e a VOS naquela ocasião disse que não podia ser feito nem a lombada eletrônica, nem a questão do semáforo. Então nós vemos aí que o município de Alumínio ele vai ficando para trás com relação às programações do governo do estado, que era quando nós entramos aqui para 2014, depois foi falado em 2016 e agora eu já ouço falar em 2024. Acho que nós poderíamos aí montar uma comissão, até convidar o senhor prefeito municipal e irmos até a CCR cobrar, né, o engenheiro de tráfego, cobrar o gerente dessa região, para nós sabermos qual que vai ser a solução para o nosso município. Nós temos aí dificuldades, na época nós fomos discutir com relação aos trevos, né, que um iria ficar lá onde é o posto rodoviário e o outro aqui, onde é a entrada da nossa cidade. Mas nós já vemos aí que na entrada da nossa cidade já foi modificado o trevo e nada se foi feito com relação à duplicação da Raposo Tavares. Então, pela obra que foi feita ali, a gente já percebe que isso aí vai demorar mais alguns anos e não vai ser rápido, porque senão eles não fariam uma obra. Que nós vemos lá, ali na próxima festa do Pêssego em Mairinque, também a mesma dificuldade que tem, mas ali você viu que a VOS não modificou em nada o trevo. Por quê? Porque vai passar a duplicação da Raposo Tavares, chegando então até Mairinque e mais uma vez não vindo passar em Alumínio. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo requerimento, já adiantando meu voto favorável, e são só essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador. Continua a discussão, requerimento 180. Depois não, vereador, 5 minutos. Umas coisas assim que são polêmicas em relação à discussão desse requerimento. Como bem lembrou que o vereador Eduardo Bosco, estivemos na legislatura passada com comissão montada, com muito custo com a presença do prefeito à época, porque nós fomos em 2 ocasiões, né? Uma sem o prefeito, e remarcamos, porque daí se vê a importância de ter o chefe do executivo nessas reuniões. Na segunda reunião que nós tivemos, do mesmo jeito que a gente aqui questiona, ó, são 5 quilômetros e a pessoa vai pagar o pedágio, é a mesma defesa que a CCR faz, são 5 quilômetros e são 3 pontos que vocês querem lombada eletrônica, semáforo, eu lembro como se fosse hoje ele falando isso, que é muito curto o espaço para ter 3 medidas, né? A primeira delas aqui que a gente discute e vê, porque tem uma coisa que é o que está determinado lá, que o veículo que sai de Chimar não pode fazer a conversão. A maneira segura, qual que é? É ir até o trevo de entrada da cidade, dar a volta e voltar na outra mão de direção. Só que a pessoa vai e cruza. Então, essa questão do Chimar ficou já bem defendida por eles. Não, ali não pode virar. Nós colocamos sinalizadores, tem placa, não pode virar, e o motorista tem que ir, óbvio, que a pressa, né, o descuidado com a lei de trânsito faz com que a pessoa realize aquela conversão. A questão do pedágio, eles explicaram que, pelo fluxo que eles tinham à época, contado dos carros que teve esse estudo, não tinha razão de se fazer uma lombada eletrônica ou tampouco um semáforo. Lombada eletrônica eles descartaram, e semáforo não tinha possibilidade de fazer, mesmo porque, como bem falou o vereador Eduardo Bosco, no plano deles, a ideia é se ter uma entrada, que vai ser tudo fechado com a duplicação, na entrada da Avenida Senador José Hermílio de Moraes, que é a entrada da Avenida Industrial, e a outra, de fato, é onde é a base da Polícia Rodoviária. Porque se for parar para pensar, um trevo em desnível, né, por baixo ou por cima, realizado, por exemplo, na Praça do Pedágio, que para nós a gente entende que é muito melhor, até para não dividir a cidade, as pessoas não terem que, por exemplo, sair do Olidel e até a Polícia Rodoviária para fazer o retorno, mas demandaria muita desapropriação ali. Para eles fazerem essa obra, eles explicaram muito bem, para ter esse cruzamento em desnível, digamos assim, teria que desapropriar, por exemplo, ali, da onde tinha o Lava Rápido, que hoje fugiu o nome do bar, Santa Fé, a oficina do seu Milton, a esquina do Gás, o Maurel, para eles terem todo esse recuo,
podendo pegar, inclusive, uma parte da praça. Eles chegaram a estudar isso. Então, a razão de se, uma vez duplicada, ter 2 trevos, um na entrada e outro lá, é essa. E, obviamente, vai desagradar muitas pessoas, mas só que vai ter um nível de segurança outro. Então, a pessoa que sai, por exemplo, do Lidel pelo projeto, ela saiu do Lidel e ela quer vir para a Vila Industrial, ela vai ter que ir até a base onde é a base da rodoviária, fazer o retorno de desnível e ir embora. Como, por exemplo, hoje, quem sai do Chimar e teria que ir até aqui o trevo para fazer o retorno adequado e seguro. Não é o que acontece. E, obviamente, falar isso aqui não é uma coisa que agrada os ouvidos de quem são os moradores dessas localidades e que fazem o uso da via. Mas é, infelizmente, o que tem. Não existe outra possibilidade que a engenharia atenda. Dá para fazer no pedágio? Lógico que dá. Só que demanda um custo outro. E aí a gente vai estar discutindo aqui, quem sabe, uma questão de desapropriação de pessoas que estão ali há muitos anos. Então, é óbvio que eu entendo que é importante. Eu acho que essa questão de montar uma comissão, acho que é mais fácil pelo Executivo ele fazer um pedido, um ofício de uma reunião, porque a gente sabe a força que tem o prefeito. Nós vimos aqui quem foi vereador do mandato passado, né? Se quiser montar a comissão, é interessante, a gente gostaria de participar. Mas se o prefeito agendar essa reunião, tenho certeza que todos os vereadores, prefeito, todo mundo pode ser atendido. Só que o que a gente vê não com descrença ao requerimento, pelo amor de Deus, mas com descrença à Vioeste, à Artesp, que ele já tem um posicionamento bem claro em relação ao alumínio. Quando você vai cobrar lá a questão da duplicação, eles falam que eles estão dentro do prazo. O prazo não foi expirado, eles não pediram nada, eles estão dentro do prazo. Salvo engano, era 2017 ou 2018. E com questão essas lombadas nos 3 pontos, eles falam que é um trecho muito curto para se imaginar ter 3 radares ou 3 semáforos. Então, eles descartam as 3 possibilidades. A gente fica, que a gente tem que torcer para que cumpra o cronograma, que faça essa duplicação, né, que, embora não vá agradar muito a todas as pessoas, certamente ela vai ser uma maneira segura de travessia dos nossos moradores. São as minhas considerações. Continua em discussão, requerimento 101/2016. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, solicito ao secretário fazê-lo a votação de forma nominal. Raimundo Azevedo. Eduardo Legacia, aprova. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo Bosco. Renatinho. Aprova. Requerimento 101/2016, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário prosseguir com a leitura dos requerimentos. Requerimento 102/2016, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando reclamações que recebemos dos funcionários da Prefeitura, mais especificamente os trabalhadores do setor de obras, quanto à péssima qualidade dos EPIs fornecidos. Considerando que, de acordo com tais reclamações, a qualidade das botinas fornecidas é precária, colocando em risco a saúde física dos usuários. Considerando que o couro com que são confeccionadas tais botinas é de qualidade baixa, seu solado de borracha se desgasta rapidamente e não há biqueira de aço para a proteção dos dedos dos funcionários. Considerando que a luva de raspa fornecida também é de qualidade muito baixa, desgastando-se com um pouco tempo de uso. Ante aos fatos, requeiro à mesa do plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível a melhora na qualidade dos EPIs fornecidos aos funcionários das prefeituras? 2. Se sim, quando? 3. Caso negativo, por favor, especificar o motivo. Sala de sessões plenário, vereador Nando Silva, 6 de maio de 2016. Doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Requerimento 103, 2016. Considerando a existência de lâmpadas na Rua Madre Paulina, Sinindu, que ficam durante todo o dia acesas devido a algum defeito de suas fotocélulas, considerando que tal fato acarreta o aumento de consumo e, consequentemente, o aumento das contas de energia elétrica que são repassados aos munícipes. É que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal e a Remo Engenharia para que preste as informações. 1. É possível realizar reparo nas lâmpadas da Rua Madre Paulina no Sinindu para que deixem de ficar acesas nos períodos diurnos? 2. Se sim, quando? 3. Caso negativo, favor especificar o motivo. Sala de sessões, plenário, vereador Nando Silva, 6 de maio de 2016. Doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Requerimento 104, 2016. Senhor presidente, senhores vereadores. Na última terça-feira, 3 de 5, foi procurada pela dentista Juliana, funcionária concursada da Prefeitura Municipal de Alumínio, que me informou que os dentistas da rede pública não seriam contemplados com a vacinação contra a gripe H1N1. Segundo a doutora Juliana, a enfermeira Clara Serione lhe disse que os dentistas não teriam direito à vacinação
porque não pertencem ao atendimento da saúde básica, e que somente seriam contemplados se houvessem sobras das vacinas. Ante os fatos, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. Quantas doses de vacinas o município recebeu do Estado? Quantas pessoas foram vacinadas até a presente data? Quais funcionários da área de saúde foram vacinados? Os dentistas receberão a dose de vacinação? Esses são itens 1, 2, 3 e 4. 5, se sim, quando? 6, se não, por quê? 7, as vacinas foram suficientes para atender toda a demanda? 8, caso negativo, o município já solicitou o envio de mais doses de vacinas? 9, se sim, quando? 10, se não, por quê? Sala de sessões, 6 de maio de 2016. Doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Em relação à vacinação, eu fui procurada pela dentista Juliana, como diz o requerimento aqui, que disse que a enfermeira Clara falou a ela que os dentistas não seriam vacinados porque não fariam parte da atenção de saúde básica. Em todos os municípios, o que a gente está vendo é que todos os profissionais da área da saúde estão sendo vacinados. E aqui em Alumínio, a gente obtém esse tipo de resposta. Uma situação que eu acho também que a prefeitura precisa fazer uma divulgação maior da campanha de vacinação, para que as pessoas saibam o que está tendo, que as pessoas tenham acesso a essa vacina, porque hoje eu aposto que a hora que vier essa questão aqui de doses e a quantidade de pessoas que foram vacinadas, eu tenho certeza que uma grande parcela da população não foi vacinada e nem ficou sabendo que estava ocorrendo a vacinação no posto aqui de Alumínio. Então, eu peço maior divulgação e que o prefeito atenda aí os dentistas do nosso município, que precisam também receber a dose da vacina. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 104/2016. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação, solicitando ao secretário a fazê-la de modo nominal. Da delegacia, prova geral do atleta. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Prova. Beto. Eduardo Bosco. Renatinho. Prova. Requerimento 104/2016, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que prossiga a leitura dos requerimentos. Requerimento 105/2016, senhor presidente, senhores vereadores. Esta vereadora, através de vários requerimentos, já encaminhou reclamações e pedidos de providências à CPFL quanto à falta da qualidade na prestação de serviços disponibilizados à população de Alumínio. As oscilações de energia são constantes, o que atrapalha o andamento do serviço das pessoas, e principalmente do comércio, dos escritórios, das clínicas, enfim, munícipes em geral. Além disso, danificam aparelhos eletroeletrônicos. Essas quedas de energia são comuns em todo o município, porém nos bairros de Tararé, Alto Tararé e Área Branca, essas oscilações são ainda mais frequentes, o que muito prejudica os moradores daquela região, que são surpreendidos com seus aparelhos eletroeletrônicos danificados. Essa vereadora encaminhou à CPFL os requerimentos 85/2015, 284/2015 e 48/2016, conforme cópias em anexo, e nenhum deles sequer foi respondido pela concessionária. É obrigação de toda prestadora de serviços respeitar o consumidor e fornecer um serviço de qualidade, o que não estamos vendo ser feito pela CPFL. Importante ressaltar que a CPFL também está ocasionando problemas no abastecimento e na qualidade de água disponibilizada nos bairros Tararé, Alto Tararé e Areia Branca. Conforme a resposta do ofício 032/2016 Sabesp, ao requerimento 29/2016, assinado por mim e pelo vereador da delegacia, as oscilações e quedas de energia estão comprometendo seu trabalho em relação à qualidade da água distribuída e o transbordo das caixas d'água. Segundo o ofício em anexo, essas oscilações e quedas prejudicam o funcionamento adequado da válvula de fechamento do reservatório, acionada por rádio para controlar o seu nível, resultando em transbordamento. Além disso, as paradas e religamentos seguidos prejudicam o controle preciso e imediato da qualidade da água distribuída. Todos sabemos que os custos das contas de energia são bem altos e que, se os consumidores não pagarem, são punidos com a interrupção do fornecimento de energia. Desta forma, a CPFL recebe regularmente pelos serviços prestados. De outro lado, no entanto, temos consumidores insatisfeitos com a qualidade dos serviços prestados, que estão sendo lesados há tempos e que não conseguem ver seus direitos garantidos e nem ao menos conseguem obter uma resposta, pois todos os requerimentos enviados pela vereadora à concessionária foram ignorados. Nenhum deles, até o presente data, foi respondido.
Referida situação não se pode continuar e, por esse motivo, solicitamos que seja enviada a cópia deste requerimento ao Ministério Público da Comarca de Mairinque, para que, como representante legal dos interesses difusos da população, possa intentar as medidas judiciais cabíveis para compelir a concessionária a prestar um serviço de qualidade à população luminense. Ante ao exposto, requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiado CPFL, para que preste as seguintes informações. 1. Qual motivos de tantas oscilações e quedas de energia no município de Alumínio, de uma forma geral, em especial nos bairros Alto de Itararé, Itararé e Areia Branca? 2. Que providências serão adotadas pela CPFL? 3. A partir de quando teremos esses problemas de oscilação e queda de energia solucionados? 4. A remuneração do serviço está sendo custeada pelos fornecedores e, sendo assim, não entende a CPFL que precisa fornecer um serviço de qualidade aos consumidores? 5. A CPFL pretende reembolsar os consumidores que tiverem seus aparelhos eletroeletrônicos danificados pelas constantes oscilações e quedas de energia? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 6 de maio de 2016, doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Quero deixar o requerimento à disposição de todos os vereadores que queiram assinar, porque eu acho que esse é uma constante reclamação aqui da população aluminense. E o que mais me deixa assim triste, indignada, é que a gente reclama, manda os requerimentos e a CPFL sequer responde, ela ignora. Já foram enviados 3 requerimentos e ela ignora os requerimentos, não responde, não toma providência. E eu acho isso um absurdo, porque as pessoas estão pagando as contas, a energia não é barata, o custo é alto, elas estão tendo constantes problemas, principalmente nos bairros de Itararé, Alto de Itararé e Areia Branca. Em toda a cidade oscila, mas lá eu não sei porquê, oscila ainda mais. Tem queda de energia, são danificados os aparelhos eletroeletrônicos e nenhuma providência é tomada. A gente faz os requerimentos, a CPFL não retorna, ignora. Então, a gente está pedindo que esse requerimento seja, inclusive, enviado ao Ministério Público, porque o Ministério Público, como representante legal dos interesses coletivos e difusos, pode, sim, requerer que a CPFL preste um serviço de qualidade, porque os consumidores não podem ser lesados dessa forma. Se a pessoa deixa de pagar a conta de energia dela, ela tem a energia interrompida. No entanto, ela paga direitinho e não tem um serviço prestado de qualidade. Então, a gente espera que a CPFL preste um serviço digno ao município de Alumínio e que sejam tomadas providências para que isso tenha uma correção, para que ela preste um serviço de qualidade. São essas minhas considerações, lembrando a todos os vereadores que está à disposição para assinatura de todos. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 105/2016, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação nominal. Raimundo Azevedo. Delegacia Aprova, Geral do Atleta. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo Bosco. Renatinho. Aprova. Requerimento 105, aprovado por 8 votos e à disposição dos vereadores que queiram assiná-lo. Secretário, que prossiga com a leitura dos requerimentos. Requerimento 106, 2016, excelente senhor presidente, senhores vereadores. Demonstra-nos, fotos anexas, um problema que vem afetando a moradia da Rua Vicente Mitidieri, número 218, na Vila Santa Luzia. Uma vez que no fundo da propriedade, 3 árvores põem em risco a segurança dos moradores do citado endereço, assim como a de um vizinho. Já foi solicitado visita da Defesa Civil. No entanto, nenhum parecer foi emitido, acreditando os moradores daquela localidade que nada é feito porque tais árvores ao fundo do citado endereço se encontram em terreno do servidor em emprego comissionado, senhor Jeremias do Espírito Santo. Diante disso, e estando exposto a grave perigo e tendo tal fato chegado a nosso conhecimento durante esse final de semana, é que nos termos do ato da presidência 2/2009, artigo 4º, requeiro à mesa, ouvido plenário, seja oficiado executivo para que nos informe e adote as seguintes providências. A. Existe parecer da Defesa Civil acerca da visita realizada no local? B. Pelo referido parecer, se comprovado o risco, é possível determinar o corte das árvores? C. Caso exista parecer,
o relatório de visita, pode o Executivo determinar à Defesa Civil que proceda. Caso não exista parecer ou relatório de visita, pode o Executivo determinar à Defesa Civil que proceda a visita e emita relatório do endereço citado neste. Favor enviar cópia do relatório e parecer de eventual nova visita. D. É possível notificar o servidor Jeremias Espírito Santo para que esclareça se o mesmo tem se valido do cargo para embargar os trabalhos da Defesa Civil e, neste caso, nos informar o resultado desta tratativa. Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 9 de maio de 2016, do ar da delegacia, vereador, em anexo às fotos. Eu peço para discutir esse requerimento. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. As fotos aqui, elas demonstram bem que, por conta dessas árvores ao fundo da citada residência, na rua Vicente Mitidieri, número 218, está tendo muita umidade na parede, já tem um trinco, e as árvores elas estão pendendo para dentro do terreno dessa família que mora no endereço. Eles solicitaram, algum tempo atrás, alguns meses, uma visita da Defesa Civil. A Defesa Civil esteve lá. E depois de sair informalmente, falaram para os moradores, não, a gente entende que tem que cortar. Só que não emitiram nenhum relatório, nada para esses moradores que estão lá aguardando o retorno da Defesa Civil ou de alguém para cortar a árvore, e, em contrapartida, o morador da casa que faz fundo, que é um servidor público comissionado em cargo na Prefeitura de Alumínio, que é o seu Jeremias Espírito Santo, falou que ninguém vai cortar árvore nenhuma lá no fundo do terreno dele. Então fica esse impasse. Primeiro que, da visita da Defesa Civil, não houve um relatório, não houve nada para o morador que fica ali imaginando o que está acontecendo. Então, o que a gente pede, que chegado isso ao conhecimento do senhor prefeito, que determine que a Defesa Civil vá no local e que faça um relatório. Se ali indicar a Defesa Civil que não expõe a risco nenhum a casa, que determine que corte o morador, daí, pelo menos a parte que já sobressai a casa dele, ou a própria pessoa vai e corta uma parte daquilo que está dentro do terreno dela. A grande questão é que as fotos demonstram aqui claramente que tem infiltração na parede do fundo da casa, que é a parede que é encostada na casa do fundo, as fotos são bem claras nesse sentido, que os galhos das árvores invadem inclusive o telhado dessa edificação que tem no fundo, e uma das fotos mostra inclusive um trinco já na parede lá. Para nós é meio claro, pelo que nós vimos no local, que tem de ter esse corte da árvore. A grande questão é que a Defesa Civil, tendo ido para o local, depois disso, não apresentou nenhum relatório. A pessoa está até agora esperando para saber se vão cortar ou não vão cortar, se aquilo está afetando a estrutura da parede, está colocando em risco aquela família que mora ali. Então, a gente espera do senhor prefeito que ele exija da Defesa Civil um posicionamento e que não leve em conta que aquela casa é de um cargo comissionado da Prefeitura e que faça valer a lei, principalmente que, se tiver risco, determine imediatamente o corte dessas árvores, diga-se de passagem, que são árvores frutíferas, então acredito que seja até mais fácil de efetuar o corte, apesar que mesmo a árvore nativa, se tivesse expondo a risco a residência, a incolumidade, a vida de alguém, a gente sabe que com laudo da Defesa Civil pode ser cortada, mas que vá lá, faça a visita e imita esse parecer. Ou então que a Defesa Civil, que já fez a visita, faça o parecer dessa visita que fez e, principalmente, que cobre o servidor público do que está acontecendo, do porquê está embaraçando o trabalho da Defesa Civil. São as minhas considerações, senhor presidente. Em discussão, requerimento 106/2016. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Raimundo Azevedo. Da Delegacia, aprova. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Beto. Eduardo Bosco. Renatinho. Requerimento 106/2016, aprovado por 8 votos. Passamos agora à leitura do expediente recebido de diversos, solicitando ao secretário que faça a leitura de 2 ofícios enviados pela empresa Sabesp. Ofício 32/2016, assunto resposta ao ofício 1282/2016, Tatuí, 26 de abril de 2016. Prezado presidente, resposta ao citado ofício que encaminha o requerimento 29/2016, de autoria dos edis doutora Ana Paula Neto Marquete Eduardo da Delegacia, vimos a informar que a intermitência de abastecimento citada foi ocasionada por faltas de energia elétrica. Esses fatos de responsabilidade da concessionária elétrica também prejudicam o funcionamento adequado da válvula de fechamento do reservatório, acionada por rádio para controle
controlar seu nível, resultando em transbordamento. Também a falta de energia elétrica, com paradas e religamentos seguidos, prejudicam o controle preciso e imediato da qualidade da água distribuída. Situação esta prontamente recuperada pelos técnicos da Sabesp. Colocando-nos à disposição para informações complementares, subscrevemos-nos atenciosamente Adriano José Branco, gerente de divisão. Ofício 34/2016, Tatuí, 15 de abril de 2016, ao presidente da Câmara. Em atenção ao ofício 1/269, reforçamos que as obras executadas foram de extrema necessidade e visam manter o abastecimento regular da cidade durante severo período de estiagem. As obras foram executadas de forma conjunta entre Sabesp e Prefeitura, bem como eventuais reparos necessários já executados anteriormente. Avaliaremos o local e buscaremos junto à Prefeitura eventuais intervenções necessárias. Sem mais para o presente, retribuímos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração atenciosamente. Adriano José Branco, gerente de divisão, os dois ofícios endereçados ao presidente da Câmara, doutor Alexandre Amaral. Como não há... Pois não, vereador Raimundo. Solicito ao diretor jurídico que cheque a lista dos inscritos na tribuna livre e ver se não há nenhum colega inscrito. Não havendo nenhum colega inscrito, coloco em discussão o pedido do vereador de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários esqueçam de levantar. Então, fica aprovado o pedido do vereador Raimundo de suprimir o intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos a primeira discussão do projeto de lei 18/2016, que dispõe sobre a alteração dos anexos 2 e 3 que integram a Lei Municipal 1681 de 2013, que trata do plano plurianual para os exercícios de 2014 a 2017 e dá outras providências. Solicito ao secretário a fazer a leitura do projeto e de seus pareceres. Mensagem 18/2016, alumínio 29 de abril de 2016. Senhor presidente, via do presente, encaminhamos à elevada deliberação desta edilidade o incluso projeto de lei 18/2016, que trata da alteração dos anexos 2 e 3 do PPA 2014-2017, referente à lei 1681 de 2013, motivado pela seguinte inclusão: Programa 1, Ação 2104, Serviços de Terceirização. Essa atividade já consta no PPA e na LDO dentro da atividade 2002, Manutenção de Atividades Legislativa. Pedido da Câmara Municipal, a atividade está sendo desmembrada para que fique de uma forma mais clara e transparente perante o Tribunal de Contas. Certo que os senhores edis, no seu alto entendimento, acatarão o pedido, subscrevemos com os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Aparecida Tizeu, ao prefeito, ao presidente da Câmara. Projeto de Lei 18/2016 dispõe sobre a alteração nos anexos 2 e 3, que integram a Lei Municipal 1681 de 2013. Prefeito do município de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos 2 e 3, que integram a Lei Municipal 1601 de 2013, Plano Plurianual, por conta das inclusões. Programa 001, Processo Legislativo, incluindo a seguinte ação. Ação 2104, Serviço de Terceirização. Artigo 2. Referidos anexos estão mencionados no artigo 1º da Lei Municipal de 1681 de 2013. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Prefeitura Municipal de Alumínio, 29 de abril de 2016, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Parecer jurídico ao projeto de lei. Senhor presidente e senhores vereadores, trata referente projeto de alteração dos anexos 2 e 3 contidos na Lei 1681 de 2013. A alteração pretendida trata de inclusão de ações para serviço de terceirização do Poder Legislativo. Entendemos que nada obsta à apreciação do projeto de lei em tela pelos senhores vereadores. Para sua aprovação serão os necessários votos da maioria qualificada de 2/3 dos membros da Câmara, consoante disposição do artigo 274, inciso 2º, a linha B do regimento interno. Deverá ainda ser submetida a 2 fases de discussão e deliberação, conforme artigo 144, inciso 2º, também do regimento interno, salvo melhor juízo. Alumínio, 2 de maio de 2016, José Augusto Pinto do Amaral. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal que nos coube examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário, ao parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões, 2 de maio de 2016, Eduardo da Delegacia Presidente, Augusto Canto, membro, Beto, membro. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei
Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto financeiro que nos coube examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe soberano plenário, parecer salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 2 de maio de 2016, Raimundo Azevedo, presidente, Augusto Canto, membro, doutora Ana Paula Neto Marchetti, membro. Lido, presidente. Em discussão, o projeto de lei 18/2016. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Qual que está aparecendo sem o céu? Mas o Alexandre foi. Não foi também? Projeto de lei 18/2016, aprovado por 9 votos. Em primeira discussão. Agora passamos à primeira discussão do projeto de lei 21/2016, que dispõe sobre alterações dos anexos 5 e 6, que integram a Lei Municipal 1798 de 2015, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2016 e dá outras providências. Solicitando ao secretário que faça a leitura do projeto e pareceres. Alumínio, 29 de abril de 2016, mensagem 21/2016, senhor presidente. Via da presente, encaminhamos a elevada deliberação desta idilidade, o incluso o projeto de lei 21/2016, que trata da alteração dos anexos 5 e 6 da LDO, motivado pela seguinte inclusão. Programa 1, ação 2104, serviço de terceirização. Certo de que os senhores e disse, em seu alto entendimento acatarão, o pedido subscrevemos-nos com protesto de elevada estima e consideração, José Aparecida Tizeu, prefeito municipal. Ao presidente da Câmara, projeto de lei 21/2016, dispõe sobre a alteração dos anexos 5 e 6, que integram a lei municipal 1798 de 2015. Prefeito do município de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, ficam alterados os anexos 5 e 6, que integram a lei municipal 1798 de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias, por conta das inclusões. Programa 0001, processo legislativo, incluindo a seguinte ação. Ação 2104, serviço de terceirização. Artigo 2º, os referidos anexos estão mencionados no artigo 3º da Lei Municipal de número 1798 de 2015. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 29 de abril de 2016, José Aparecida Tizeu, prefeito municipal. Parecer jurídico ao projeto de lei. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma das fases do planejamento orçamentário do município. Está prevista na seção 4, artigo 126 e seguintes da Lei Orgânica Municipal. Como uma das fases do planejamento orçamentário, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO, é elaborada sempre antes da Lei Orçamentária, ou orçamento, como é comumente chamado. A LDO é lei temporária, ou seja, tem a vigência determinada por um determinado período, que é de 1 ano, nesse presente caso, o exercício 2016. A alteração pretendida apenas modifica projetos do Poder Legislativo para terceirização de serviços. Portanto, entendo que nada obsta à apreciação do projeto de lei em tela pelos senhores vereadores, pois entendo que o mesmo encontra-se perfeito em seus aspectos formal e legal. Para sua aprovação serão necessários votos da maioria qualificada de 2/3 dos membros da Câmara, consoante disposição do artigo 274, inciso 2º, a linha C do regimento interno. Deverá ainda ser submetido a 2 fases de discussão e deliberação, conforme artigo 144, inciso 3º, também do regimento interno. Não há prazo para sua apreciação. Salvo melhor juízo ao parecer, Alumínio, 2 de maio de 2016, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal que nos coube examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe soberano plenário, ao parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões, 2 de maio de 2016, Eduardo da Delegacia, presidente, Augusto Canto, membro, Beto, membro. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal que nos coube examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe soberano plenário, ao parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões, 2 de maio de 2016, Raimundo Azevedo, presidente, Augusto Canto, membro, doutora Ana Paula, membro. Coloco em discussão o projeto de lei 21/2016. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Projeto de lei 21/2016, aprovado por 9 votos. Solicito ao secretário discussão única. Só um minuto.
Apenas para anunciar que o projeto 21 foi aprovado em primeira discussão. Agora passamos à discussão única do projeto de lei 8/2016L, que fixa os salários dos empregos em comissão, criados pela resolução 364/2016, de 26/4/2016. Solicitando ao secretário fazer a leitura do projeto e pareceres. Projeto de lei 8/2016L fixa o salário dos empregos em comissão criados pela resolução 364/2016. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Ficam fixados salários mensais dos empregos em comissão criados pela resolução 364/2016 da seguinte forma: A. Diretor Legislativo Administrativo, R$ 6.895,79. B. Assistente Legislativo Administrativo, R$ 2.250. Artigo 2º. Durante a tramitação deste projeto de lei, qualquer aumento, seja através de revisão geral anual ou reajuste concedido aos demais servidores, será concedido também, nos mesmos termos, aos valores previstos no artigo anterior. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão a conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessários. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor em data de publicação. Sala de sessões, plenário, vereador Nando Silva, 2 de maio de 2016, doutor Alexandre Amaral, presidente, Raimundo Azevedo Ferreira, vice, Eduardo de Mello, primeiro secretário. Justificativa. Esse projeto é necessário para que possamos criar, atendendo ao mandamento constitucional, os salários dos empregos criados por força da resolução 364/2016, por Alexandre Amaral. Em anexo segue o impacto financeiro. Parecer sobre o projeto de lei, que é o parecer jurídico. Trata o projeto de lei ora analisado de fixação do salário dos empregos criados pela resolução 364. Convém lembrar, nos termos do artigo 51, inciso 4 da Constituição Federal, que os salários são fixados por lei, após a criação dos empregos por resolução. Desta maneira, entendemos que nada impede a apreciação do projeto ora analisado, por considerar que o mesmo encontra-se perfeito. Para sua deliberação, deverá ser submetido a uma fase de discussão e votação, e para sua aprovação serão necessários votos da maioria absoluta dos senhores vereadores, conforme artigo 259 e 273, inciso 3º do Regimento Interno, respectivamente. Salvo melhor juízo ao parecer, Alumínio, 9 de maio de 2016, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Coloca em discussão o projeto de lei 8/2016L. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Projeto de lei 8/2016L, aprovado por 8 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 23/2016, que dispõe sobre autorização para firmar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dar outras providências. Antes de encerrar a presente sessão, convoco a comissão extraordinária para daqui a 1 minuto para a deliberação da segunda discussão do projeto de lei 18 e 21/2016. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesa por encerrada, desejando a todos uma boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 111ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Augusto Canto a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada em prosseguimento de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmo 11, versículo 1. Salva-me, Senhor, porque faltou um homem santo, porque vieram a menos as verdades entre os filhos dos homens. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 6º. Toda pessoa tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecidas como pessoa perante a lei. Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 53, parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educadores no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Lido, senhor presidente. Solicito aos vereadores que registrem a presença. Dando início à ordem do dia, temos segunda discussão do projeto de lei 18/2016, que dispõe sobre a alteração dos anexos 2 e 3, que integram a lei municipal 1681/2013. Solicito ao secretário fazer a leitura do projeto. Pois não, vereador. Solicito seja suprimida a leitura em segunda discussão do projeto e que passamos diretamente à discussão dele. Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo de suspender a leitura do projeto e pareceres por se tratar de segunda discussão do projeto de lei. Em discussão. Ninguém querendo fazer a palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários com essa levantada. Então fica suprimida a leitura do projeto de lei 18/2016. Agora coloco em discussão o projeto. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação o projeto 18/2016. Tudo assinado aqui, Nezinho?
Projeto de Lei 18/2016, aprovado em segunda discussão por 9 votos. Passamos agora à segunda discussão do Projeto de Lei 21/2016. Solicito ao secretário que faça a leitura do... Pois não, vereador Raimundo. Coloco em discussão o pedido do vereador Raimundo de suprimir a leitura do projeto por se tratar de segunda discussão. Em votação. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Agora passo em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários vão se levantar. Então fica suprimida a leitura do projeto de lei 21/2016. Passamos à discussão do projeto. Coloco em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco em votação. Projeto de lei 21/2016. Aprovado por 9 votos. Nada mais havendo a tratar, damos a presente sessão encerrada, desejando a todos uma boa noite.